Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, povo de Deus, que a paz de Cristo esteja com você. Este é o programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central. Hoje o nosso programa é com conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, um tempo de aprendizado da Palavra de Deus, e você não pode perder de maneira nenhuma. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta então para conversarmos sobre um assunto muito interessante. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio, Joás e também a irmã Pérsida. Bem-vindos, Deus abençoe vocês. A lição de hoje é a lição de número 2, que estaremos estudando neste próximo domingo, dia 8 de julho de 2018. O tema é a beleza e a glória do culto levítico. O texto áureo da nossa lição, Levítico capítulo 9, versículo 23, que diz: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. A verdade prática da nossa lição de hoje, que é o resumo da lição em uma frase, diz que o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar no verdadeiro culto. A leitura bíblica em classe, Levíticos 9, do versículo 15 até o versículo 24, está aí no seu vídeo aí a descrição da referência bíblica. Ok? Então nós estaremos aqui, Pérsida e Joás, abordando esse assunto, né? O que é mais importante no culto, se é a liturgia, o que é que se faz para ter um culto de forma agradável, da maneira como Deus merece, da maneira como Ele se agrada, né? Então, no decorrer do nosso bate-papo aqui, nós vamos enfatizar essas questões aí para não deixarmos o nosso culto cair no formalismo, né? E nem também inventar algo que desagrade ao Senhor, né? Mudar tanto a ponto de sair fora do que realmente são os padrões que apontam a palavra de Deus. O ato de adoração ao Deus único e verdadeiro, né? Nesse ato nós temos que evitar esses extremos, então, da informalidade profana e indecente, e evitar também o ritualismo que mata o genuíno culto bíblico. Quem começa? Deixar o Joás? De novo, Joás? Essa segunda lição aqui é interessante, que vai falar do culto, né? E hoje, principalmente no meio protestante, né, existe tantas variedades de culto, né? Existe tanta gente achando que está cultuando e às vezes não chega nem perto de tocar a Deus, né, com o seu culto, né? E é interessante a gente discutir esse assunto e aprender um pouco, né, sobre o que é o culto desejável, né? A gente vai encontrar na palavra de Deus aquilo que Deus vê como desejável para um culto a Ele, né? Uhum. O que é um culto que agrada a Deus? Ele vai dizer. Não sou eu que vou dizer, é Ele que vai dizer, né, o que agrada a Ele ou não. Então é interessante. Uhum. E aí, Pérsida? E a palavra de Deus, ela vem demonstrando, né, por relatos na palavra de Deus, que quando esse culto agradava o Senhor, a glória descia. Então, quando aqueles, né, os patriarcas ou os reis ofereciam a Deus aquilo que realmente Ele havia instituído como culto, a glória Ele aceitava e a glória dele descia naquele ambiente. Então, tem um padrão e nós podemos aprender a cada dia, né? Uhum. Do mesmo jeito que aceitava, dentro daquele padrão, rejeitava também quando fugia disso, né? Exatamente. A gente veio, o exemplo disso foi o Caim, né? Caim, Saul, Uhum. né? Exatamente. Foram rejeitados. Então vamos lá, que a nossa adoração a Deus, né, esteja sempre aí de maneira agradável e que
que o Espírito Santo esteja presente na nossa vida, no nosso culto, porque sem a glória de Deus o culto pode ter tudo, mas se não tiver a glória de Deus não é interessante. Aí não teve nada. Não é verdade, isso aí. Nós vamos a algumas definições aí do culto no Antigo Testamento, o culto divino. Eu achei isso aqui talvez seja, na minha opinião, né, o ponto mais alto da lição aqui seja esse pedacinho aqui, ó, que o culto divino é um serviço amoroso, voluntário e exclusivo que Deus requer de cada uma de suas criaturas morais, que são anjos e homens. E aí? A Pérsida falava desse culto que atraía a presença, a glória de Deus, né? E nessa definição aqui eu acho que cabe isso. A gente chama de culto, né? O que na Bíblia uma tradução mais precisa seria serviço, né? Tanto é que você vê em versões inglesas, King James e outras versões, né? Você vê que está service, né? Serviço. Então, mas para nós, o nosso latim culto vem de uma raiz, de uma palavra que é algo como cultivar a terra, algo que o agricultor faz preparando a terra para receber a semente, para germinar a semente, o preparo da terra durante o processo todo. Então, o culto seria esse preparo para a chegada da glória, né? A glória só vai vir se o culto for adequado, se o preparo estiver correto. Se tiver acontecido esse cultivo, né? E aí, Pérsida? A liturgia, ela é importante, ela não pode ser a essência, mas ela é necessária, ela é importante, né? A liturgia do culto, você não pode ficar limitado a ela, preso a ela. Porque, na verdade, a liturgia ela faz parte do processo, do processo, né? Do culto. Né? Né? O Joás está citando aí a questão da palavra no latim, que é cultivar, né? Que daria essa ideia aí. Ou seja, para você ter uma colheita lá na frente, você tem todo aquele processo, né? Da preparação do terreno, de acordo com o que você vai semear, né? A semeadura adequada de acordo com o tipo de semente que você está semeando, e por aí vai para você ter uma colheita. Então, ou seja, todo aquele processo do culto também seria a mesma coisa. Ter a oração, ter o louvor, tudo isso é o preparo para você preparar o seu coração, né? Para uma entrega, para entregar o seu culto ao Senhor. Exatamente. Agora, aí assim, permita-me uma crítica. Lamentavelmente, a maioria de nós não sabemos, não temos consciência de que um culto é um serviço. Né? Se você tiver uma empresa e tiver lá um funcionário que você foi contratado para prestar um serviço a você e ele estiver fazendo um serviço ruim, como que fica? Vai ser demitido, né? Mandado embora, né? Então, ou seja, aí fica um caso para a gente pensar aqui, né? Como que tem sido o serviço que nós temos prestado ao Senhor. Né? É um negócio, sabe? É bom pensar e bem. A se pensar. Na era patriarcal, como que era? O primeiro grande patriarca aí foi Noé, que apresentou um culto. A gente está falando aqui de patriarca. A gente vê depois Abraão, Isaac e Jacó também construindo altares para adoração. Eu vou acelerar aqui porque o tópico é grande, aí vocês comentam tudo num apanhado só. Depois a gente vê Deus entregando através de Moisés as instruções para que o povo então pudesse prestar um culto com excelência, não é? E aí foi uma etapa que fazia parte da liturgia congregacional e tal do povo, né, que não estava familiarizado com isso. A gente vê isso dando um outro salto, um outro avanço no tempo de Davi e também de Salomão, quando a gente vai... O autor coloca aqui uma informação interessante, né, que antes a música não era utilizada no culto, né, a gente vê isso lá, era o sacrifício de animais, as ofertas de cereais e por aí vai, e tantas outras coisas. A gente vê no tempo de Davi e Salomão sendo introduzido isso aí, né, o próprio Davi foi um inventor aí de alguns instrumentos. A gente vê depois outra coisa que acontece também no culto a Deus no período de Salomão, na inauguração do templo, né? Aquele sacrifício todo, aquele negócio todo, e aí de maneira que os sacerdotes não puderam nem entrar, né? De tanta glória de Deus no templo. Todos né? caíram, né? Se prostraram. Exatamente. Mesmo. E aí a gente vê agora um salto gigantesco, foi pós-cativeiro babilônico agora com a literatura já organizada, né, onde em Neemias
Não é? Em Esdras, né? A gente vê isso em Esdras e a gente vê também em Neemias, né? Eles se reunindo para a leitura dos textos organizados e a explicação. E aí, Joás, eu vou deixar você comentar no montante tudo aí. Resumir isso tudo aqui, né? Rapidinho, 1 minuto, bom, né, para você. Se a gente pensar que Adão já adorava, já cultuava, né? Aí a gente vem na sequência aí, depois de Adão, provavelmente Jó, Abraão, né? Depois Moisés, com essas instruções, né, de como é o culto aceitável. Tudo isso culmina, né, na chegada da glória, na descida da glória, porque o sentido primeiro do culto é atrair a presença de Deus, né? Essa glória, né? Que no texto que você falou aí da inauguração do templo, né, de Salomão, né? Ela desceu de um jeito que quem estava lá dentro do templo não conseguia se levantar e quem estava fora não conseguia entrar, batia na glória e voltava, já pensou? Era um negócio físico, né? Então lá está kaved, o sentido de kaved, que é o termo para glória lá, é algo pesado, né? É o mesmo termo para peso, né? Algumas profecias até, esse é o peso que veio, aí bota o nome do profeta, né? Porque tinha esse sentido de a presença de Deus ser algo palpável, ser algo pesado mesmo, né? Se ela vem sobre alguém, esse alguém vai se dobrar, esse alguém vai sentir o peso, né? Então o culto, resumindo isso tudo aí, o culto é para isso, para trazer essa presença para nós, esse contato que Adão perdeu quando pecou, trazer isso de volta. E aí, Pérsia? Eu achei muito interessante essa parte de Davi e Salomão aí, introduziu o louvor, que ele organizou isso, né? Que não havia os louvores antes, mas não havia tantos instrumentos, que Deus deu a inspiração para ele. Era de forma mais espontânea, né? Era. Do que congregacional. Até então não existia também, né? Na era patriarcal não tinha. Cada patriarca adorava da sua maneira a inspiração que Deus dava a ele ali no momento, né? E aí depois de Moisés veio até culminar aí com Davi e Salomão. Eu imagino, quando eu estava estudando essa lição, me deu vontade de estar lá naquele dia, quando aquelas pessoas que hoje para nós talvez seja até comum, uma orquestra, alguma coisa, mas naquela época que não tinha instrumento nenhum, imagina aquele povo que nunca tinha visto tantos instrumentos e louvores, realmente aquilo foi mais uma forma de Deus trazer a glória dele, a presença, e deve ter sido algo maravilhoso. Que extraordinário. Né? E para nos inspirar, né, hoje, ao estudar essa lição e ver como que nós podemos também trazer a glória de Deus aos nossos cultos hoje, né? Fazer isso de forma que o agrade, né? Que o agrade. Tá certo. Dá uma pausa aí, a gente vai rapidinho para um intervalo e a gente volta já. De volta com o programa Novo Alvorecer para continuarmos aqui o nosso bate-papo sobre a beleza do culto levítico. Agora nós vamos aí para os elementos do culto, onde nós vamos tomar como exemplo aí a consagração do templo pelo rei Salomão em Jerusalém, onde aconteceu algumas coisas. O culto inaugural, a gente já até citou aqui na questão do sacrifício, né? E aí a gente vê a chegada da arca sagrada, que foi marcada aí por esse enorme sacrifício de animais. E aí? Primeiro elemento aí, o sacrifício. Sacrifício. Para cultuar a Deus, algum nível de sacrifício tem que ter. Nem que seja até vivo, hoje. Né? Até hoje. Vivo, racional, né? Pelo menos uma coisa que diz que é agradável para ele até hoje é o sacrifício de louvor, né? Pelo menos esse tem que ter. Aí Paulo fala do sacrifício vivo, corpo como sacrifício apresentar vivo. O corpo como sacrifício, né? Então, ou seja, é preciso ter alguma disposição para sacrificar alguma coisa, né? Sem necessidade de morrer, né? Aí que está a diferença. Se eu não consigo abrir mão de certas coisas, eu não sirvo para cultuar. É isso. Pérsida, para você, os cânticos.
que foram entoados aí, provavelmente, aí nesse ato inaugural, aí, os cânticos de Davi. Uma hipótese aí, né? É o que já havia, né, composto vários cânticos, né? E aí o Salomão coloca aí esse culto aí a Deus com os cânticos e a louvar o Senhor. E eu vejo esse louvor aí, tanto foi naquela época quanto é hoje, né? Uma preparação, um quebrantamento, né? Uma entrega viva, santa e agradável a Deus. Muitas das vezes a gente até ouve alguém falar assim, não precisa nem de palavra, porque o louvor também é uma palavra, né? Além de preparar para a palavra, ele tem uma mensagem também que traz um quebrantamento e te leva a uma adoração sincera ao Senhor. E isso é muito importante no culto, né? De entrega ao Senhor. Uhum. Aí a gente vai ver essa questão dos salmos aí, dos cânticos, né, de Davi, nos salmos de degraus, né, depois, lá na frente, na organização dos salmos, né? E os cânticos de Davi não eram esses cânticos hoje, né? Do endeusar o homem, né? Você vê pelos salmos como ele sempre elevava a grandeza de Deus, era né? vertical, né? Era, né? Isso aí. A outra coisa que é a exposição da palavra, Joás. Essa aí pra você. Até pegar o gancho, né? Esses cantores, por vezes você vê no texto bíblico eles profetizando com harpa, profetizando. Então, esse louvor era seguido de palavra de Deus também, né? E era uma coisa assim que acontecia ao mesmo tempo, tanto o louvor cântico quanto a exposição da palavra. Acontecia também. Né? Agora, exposição igual aquela de Esdras e Neemias lá, aquilo lá é fantástico, né? O povo, ele ficou até meio-dia falando da palavra. 7 dias, e né? o povo não queria, não, eu quero ouvir mais. E a palavra de Deus diz que até as crianças, né? Só foram liberados os idosos, as crianças que não tinham entendimento. Aí tem uma expressão do Champlin, em um pensamento que ele faz, lá que aí fala uma outra classe de pessoas lá, que foram os infantos, né? Só que aí o Champlin traduz isso para idiota. Então, ou seja, foram liberados os idosos, as crianças que não tinham entendimento e os idiotas. Então, resumindo, quem não gosta de ouvir a palavra hoje... O outro aí é a oração, vamos lá. Pérsida, para você. Oração é muito importante, né? No culto ao Senhor, você chegar diante de Deus, né? Reconhecer os seus pecados, né? Pedir a Deus, né? Que você se achegar a Deus através da oração. Uma coisa que se perdeu hoje nos cultos, né? Hoje a pessoa já chega direto e acha que está vindo da rua de qualquer maneira e já vai direto cultuar o Senhor. E às vezes é um motivo até de sair da igreja reclamando, o culto foi frio, o culto foi assim. Às vezes nem ela mesmo, né, se achegou a Deus, se rendeu ao Senhor. Porque a oração, quando você se prostra diante do Senhor, você está reconhecendo, né, o senhorio, a soberania do Senhor. Você se prostra diante de Deus, né, para fazer esta oração. Então, ela é uma preparação também para você entregar este culto ao Senhor. Até porque é comum a gente ouvir alguém dizer aí, duas expressões que é comum no meio pentecostal. Não vou generalizar que é no meio todo, mas algumas pessoas do nosso que é meio no todo, né? diz o seguinte, não, o que eu vou dizer agora, que é duas coisas, dizer que a oração é pagar preço e dizer que você tem que ter depósito de oração. Como assim? Eu não consegui entender isso até hoje. E aí, Joás, você consegue entender? Como se oração fosse uma moeda de troca, né? Quem fala isso, geralmente, quando eu ouço alguém falar isso, está falando nesse sentido, como se fosse uma moeda de troca. Porque eu oro muito, aí Deus me abençoa. Tem que fazer isso, porque eu oro muito, né? Deus tem que me dar porque eu oro muito. Se fosse assim, Jó não teria tido problema, né? Não tem fundamento bíblico. Não é? Jó cultuava todo dia e o próprio Deus dá testemunho, né, dele de que ele era íntegro, honesto. A respeito aí de oração ser ou não pagar preço, eu não concordo que seja, porque oração é relacionamento, não é? Uma coisa que a gente precisa conscientizar disso é de que a oração também ela não é um monólogo, onde eu falo sozinho. Na oração eu falo e Deus também fala.
O grande problema é que a gente quer fazer tudo na correria, a gente chega da maneira que a gente vai orar, se é sentado, se é em pé, se é deitado, se é ajoelhado, porque também a gente não está limitado a essa postura física aí, não é? Mas a gente chega lá e apresenta uma lista rapidinho e quer sair fora, né? Como tipo assim, né? Já depositei aqui, né, Joás, o que eu precisava, a porção de hoje, então, já que a oração é depósito, já depositei aqui. Todos os pedidos. E está resolvido. Só que aí a gente não dá tempo, não é? A gente não tem isso aí. Como você conhece alguém? Relacionando, conversando. A oração é isso. É relacionamento. Quem sabe não usa esse termo aí de pagar preço justamente por causa desse fator que você está falando, do físico. Né? É como se fosse muito sacrifício, como se fosse ruim demais a oração, como se a oração fosse algo penoso. Porque eu acho que a grande maioria das pessoas entende que oração quem está orando é aquele sujeito que está com os 2 joelhos no chão grosso lá no piso e tal, e meia hora, 50 minutos, 2 horas. Esse cara ora. É marcado pelo tempo, né? Esse cara ora, né? Tá doendo aí, tá orando. A outra coisa que nós já citamos aí, e como está só na ordem aqui, eu só vou repetir aqui, que é a leitura da palavra, que foi o texto lá de Neemias 8, que foi utilizado aí, a exposição disso. E por último, a bênção, né, que é comum também no meio evangélico, né? Acredito aí, acho que eu nunca participei de um culto numa igreja que não tenha algum tipo de uma palavra de bênção no final. Mesmo que não seja naquele padrão que a gente vê, aquela mesma ordem lá, mas sempre tem. Mas no antigo a gente vê a bênção araônica, né? Sendo instituída, né? A despedir o povo com uma bênção, né? E é importante, né? O Senhor te abençoe, te guarde, né? Faça resplandecer. E a leitura da palavra? Seu rosto sobre ti, te dê a paz. Você acha que a leitura da palavra tem o espaço que ela merece nos nossos cultos? Aí você partiu agora para fazer a minha função aqui no programa. Tá certo? Então nós vamos a um intervalo rapidinho e eu vou deixar você com essa aí. Um abraço para você. Continuando o programa Novo Alvorecer, retomando aqui a pergunta que o Joás me fez no bloco anterior, que passamos um intervalo aqui dando uma descontraída sobre a pergunta. Joás, você sabe, muita gente que me assiste sabe que eu sou pregador. Né? Dou uma palavra por aí de vez em quando. Aí. Por isso que eu perguntei. Não é muito comum você encontrar cultos que têm espaço para tanta coisa, menos para a palavra. Né? E nesse sentido aí, eu sou bastante radical nisso aí. Quase xiita. Eu acho que nada justifica terminar um culto sem palavra. O que edifica é a palavra. Por isso que ela está na lista aqui, né? É complicado. Mas vamos lá. Finalidades do culto levítico. Primeiro, adorar ao único e verdadeiro Deus. Reunir, então, para adoração ao único e verdadeiro Deus, que aí aconteceram 2 coisas. Não é? Adorando ao Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, e a rejeição dos deuses pagãos, irmã Pérsida. Dentre a lição que nós estamos estudando aí, esse ponto eu vejo como um dos mais importantes. Eu acho que se nós chegarmos a um culto com isso aqui na mente, nós vamos conseguir entregar um culto ao Senhor. Porque isso aqui é o ponto, eu vejo como um ponto fundamental, apesar de toda a liturgia que a gente já viu aí, que é importante no culto, mas isso aqui é fundamental para você entender a finalidade do culto, por que você está ali, o que você está fazendo ali e a quem você deve cultuar, por quê, para quê. Então, você entender que adorar o único e verdadeiro Deus, reafirmar, né, uma aliança, confissão de fé, confissão de fé e tudo mais, isso é importantíssimo a gente aprender e não esquecer. Muitas coisas a gente esquece, né? Mas isso aqui não deveríamos esquecer de forma nenhuma, estar sempre nos relembrando a nós mesmos o porquê do culto e a importância desse culto. Então, ou seja, para adorar o único e verdadeiro Deus. E ao mesmo tempo que você faz isso, você rejeita os falsos deuses. Até mesmo eu, né? Muitas vezes, igual você falou... É que a gente está muito limitado essa questão aí de...
essa visão engessada nossa de um Deus feito, né? Mas não é só isso, né? Não. Deus, ele não tem limitação nem de tempo, nem de espaço, nem de dessa liturgia, vamos repetir isso de novo, porque nós comentamos aqui, né, no intervalo, muitas vezes o culto não te leva a uma adoração, mas você pode ter a sua adoração pessoal, ter a sua entrega de culto, né? Ou às vezes o culto te leva, mas você não consegue entrar naquela entrega ali do culto por causa que você está olhando demais para dentro de você, para os seus problemas, para o seu dia a dia, para a sua vida, e você também não consegue cultuar o Senhor. Então, isso também dificulta você reconhecer e adorar a este Deus, né, tão grande. Teria a ver com um estado de espírito, então? Seria assim? Também, né? Ter uma entrega, adorar o único Deus e verdadeiro. Aí ele não está limitado às pessoas, ao templo, a individualidade. Ele trata cada um na sua individualidade, ele não trata no todo. Né? Então, às vezes, a pessoa, como você falou, quer engessar Deus numa forma. E Deus não é assim. Né? Joás, reafirmar as alianças antigas. Que aí tem o pacto aí com Abraão, Isaac, Jacó. Nós estamos falando do culto levítico. E aí agora tem a reafirmação da fé na presença de Deus. Alguém disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Então, os ídolos que a gente fabrica com o nosso coração são tão ídolos quanto os que se fabrica com as mãos, né? Mas, com relação a essa aliança, o próprio Deus, a aliança que ele fez com Abraão, ele reforçou ela com Isaac, ele reforçou ela com Jacó, né, com Israel, porque eles procederam com a mesma fé de Abraão, né? Eles cultuaram o mesmo Deus, eles tiveram a mesma fé que Abraão teve. E nós, os gentios, que entramos de carona nessa aliança aí, né, a gente pode se discutir sobre Levítico. Para que Levítico serve para mim? Né? Todo mundo já fez essa pergunta, né? Quando vimos a capa da revista, foi isso? O que eu faço com Levítico? Para que eu leio Levítico? Né? Para entender como que Deus, o que agrada a Deus, né? Qual culto que eu vou prestar que vai agradar a Deus. E no sentido de aliança, nós temos a mesma aliança, nós estamos debaixo das mesmas promessas, que as mesmas que ele fez para Israel servem para nós. Basta ler Romanos 11, né? Israel não foi arrancado, o ramo foi cortado e nós, gentios, fomos enxertados, né? Mas o ramo a raiz está lá ainda, a raiz é Israel, né? Então a gente tem que prezar por essa aliança, que é a mesma aliança, né? O caminho novo e vivo, você não pode desprezar aquela aliança que Deus fez com Abraão, porque agora é outro caminho, é outra aliança. Não. Né? Tudo está debaixo do mesmo contexto, da mesma aliança que Deus firmou e foi reafirmando, e chegou até nós. O outro aí que é professar o credo divino, é o texto que eu já citei: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, Deuteronômio 6:4, né? E aí tem também que a Igreja de Cristo recite essa doutrina bíblica. O professar o credo divino, né, no culto, ele é muito importante, e o culto em si, ele ajuda muito o ser humano a não esquecer, né, quem é Deus, a importância de Deus para a nossa vida, a comunhão, melhorar o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, né, professar esse credo que é muito importante. A quem nós servimos? Por que nós servimos? O culto, muitas vezes as pessoas falam assim: eu não preciso de igreja, não preciso de congregar, né? E, na verdade, o culto nós precisamos sim, porque nós temos um ser humano, ele tem um sério defeito. Por mais que seja doído alguma experiência que você tem, com o tempo você esquece dela. Uma mãe que tem um filho, um parto normal, quando ela ganha neném,
Você fala assim, você quer ter outro filho? Não, a dor que eu senti nunca mais. Passa 2 anos, ela esqueceu daquela dor. Tanto é que tem uns que tem 10, 15, Tem né? filhos. Mais né? antigos, né? Então, o ser humano, aí imagina, se uma dor você esquece, uma bênção. É mais fácil ainda. Então, a gente precisa estar sempre sendo relembrado, né? Renovação do pacto, né? Renovação do pacto. Para nós fecharmos aqui, nos segundos que nos restam, aguardar o Messias. Finalidade do culto, aguardar o Messias, que era então, no caso, nós estamos falando do culto levítico, né? Para nós o Messias já veio, mas para os israelitas que estavam ligados aí no serviço ao Senhor no culto, eles não foram apanhados de surpresa. Joás. E todo o culto apontava para o Messias, né? E quando ele veio, eles não perceberam, né? Parece que eles ficaram mais ligados no ritual do culto do que no culto em si, né? Porque no decorrer desses anos todos de adoração, de serviço daquele mesmo jeito, aquele mesmo culto, aquela mesma oferta, parece que aquilo ficou natural para eles, ficou algo como escovar dente, pentear cabelo, né? Ficou natural e eles fizeram de forma mecânica durante muito tempo. Aí, de repente, o Messias encarna. Chegou. E eles não percebem. Pegaram alguém de surpresa, né? Eles eram capazes de apontar a Herodes. Os profetas diziam que é agora. E diziam que era em Belém, né? Mas eles não foram lá em Belém ver o Messias. Eles sabiam que era o tempo, passo, né? Sabiam onde era, mas não deram um passo. Ainda assim tem outra palavra sobre essa lembrança, né? Paulo, falando a respeito do ensino da ceia, ele disse à igreja, né? Façam isso até que ele venha, em memória dele. Então, a sua volta. Péssida, obrigado. Deus te abençoe. Amém. Joás, Amém. Um abraço, tá? Para você. Deus te abençoe. Você de casa, nossa gratidão. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.